vocês já notam, né, que nós do rito brasileiro falamos Supremo Arquiteto do Universo. Uma pequena diferenciação aí, mas que é bem específica do rito brasileiro. E aí, se nós formos na história do rito brasileiro, eu gosto de dizer que o que torna o Ludimar, eu, por exemplo, não melhor, lógico, nada disso, mas nós temos o diferencial que nós fomos iniciados e seguimos a nossa carreira dentro de loja do rito brasileiro. Isso, até para que nós possamos trazer também nessa noite que, embora nós temos, cada rito tem sua particularidade, cada um busca o mesmo objetivo, em alguns momentos, a ritualística, quando o irmão é iniciado no rito e depois pratica outro, eu já percebi várias vezes, em várias lojas, vários ritos, que uma pequena mudança é misturado e isso tira, muitas das vezes, a essência de que o rito foi criado. E eu não tô aqui, lógico, nada de condenando, no sentido só de nós fazermos uma reflexão que cada rito tem sua particularidade e cada um tem sua importância e cada um, naquilo que foi formatado inicialmente, teve uma observância, ou mais de um cunho esotérico, ou mais de um cunho, né? Cada um tem essa questão e a ritualística é muito importante. Por isso, inclusive, eu gosto muito de ritualística, por isso, fui nascido e criado no rito brasileiro. Minha única loja que eu sou filiado é só rito brasileiro, apesar de visitar todos os ritos, inclusive os 7 ritos praticados pelo GOB, eu conheço todos, de visitar e trabalhar em alguns deles, mas eu busco enfatizar essa questão, para que nós possamos entender cada vez mais a particularidade de cada rito. E cada rito tem sua particularidade que é tão linda. Quando a gente vê cada rito funcionando adequadamente, nós, homens livres, ficamos encantados com aquela ritualística e começamos a entender. E aí é nesse momento que a gente busca o nosso eu interior, naquele momento, observando e seguindo o que é que está sendo feito naquele momento, qual foi o objetivo. O rito brasileiro, já se nós formos ver a história aí do rito brasileiro, já na 1848, 1878, em Pernambuco, né, alguns irmãos, inclusive liderados pelo nosso irmão José Firmo Xavier, já existem registros de documentos, inclusive mandados para Dom Pedro II, que era o nosso imperador na época, que não era nosso irmão, como o pai dele, mas por essa ligação com o Império, existem documentos, inclusive, que estão, né, disponíveis hoje de domínio público já, documentos que eram mandados, inclusive com essa questão dessa busca de fazer algo internamente no Brasil com essa criação de um rito, né? Então, já começa por aí essa questão do rito brasileiro. Inicialmente, essa proposição do rito brasileiro era para enfatizando que a maçonaria é universal, mas cada maçom tem sua pátria. E aí, tendo a sua pátria, cada um tem sua particularidade, sua né, sociogeográfica, que tem que ser entendido, tem que ser buscado. Então, o rito brasileiro começou com esse objetivo, entendendo que todos nós, a maçonaria é universal, mas em qualquer lugar do mundo nós temos uma pátria. E aí nós temos que perceber essa valorização da pátria. É por isso que hoje o rito brasileiro ele não é praticado somente no Brasil. Nós temos o Supremo Conclave no Paraguai. No Paraguai, temos loja do rito brasileiro. E se encaixa perfeitamente. Então, esse encaixamento, por quê? Porque essa concepção ela teve esse objetivo. E aí, isso foi amadurecendo. E aí chegou até 1914. 1914, quando o nosso irmão Lauro Sodré era grande mestre do Grande Oriente do Brasil, naquele momento foi publicado um decreto número 500, que instituía essa ligação do rito brasileiro. O rito brasileiro estava constituído naquele momento. Então, naquele momento, o rito brasileiro era constituído, de certa forma, digamos assim, era agregado, era adotado pelo GOB, então tinha aquela ligação naquele momento com o Grande Oriente do Brasil. Então, naquele momento, o rito brasileiro estava criado, depois de ter passado por esses processos de amadurecimento. Só que, em 1914, veio a Guerra Mundial.
E aí, nesse momento que começou o rito brasileiro ser criado, precisava-se, naquele momento, de começar a expandir. Só que teve uns pequenos inícios do rito de lojas, praticar esse rito que estava sendo criado naquele momento, só que, digamos assim, com uma linguagem mais popular, não vingou. Naquele momento, o rito brasileiro não tinha a expansão necessária. E aí ficou sendo buscado algumas coisas, mas não teve a expansão necessária. E aí praticamente ficou adormecido, né? Aí do início até lá em 1940, 1960, voltou novamente em 1940, 1960, voltou a ter novas tentativas. Inclusive aqui no Piauí tem a loja Cruzeiro do Sul Quinta, que ela foi criada nessa época com o rito brasileiro. Só que naquele momento, diferente de hoje, não tinha rituais, não tinha essa comunicação aqui, por exemplo, do Piauí com o Rio de Janeiro. E aí ela passou poucos dias do rito brasileiro e migrou para ritos escoceses antigos. E naquele momento não tinha nada de rituais dos outros graus, como era que funcionava. Então, aqui, inclusive, aqui para quem é do Piauí, sabe que o dia 25 de abril, que é o Dia Nacional do Rito, é porque é a fundação da loja Fraternidade e Civismo, 1697, do GOB. Só que aí, quando a gente fala que esse dia é porque essa loja foi a primeira loja do rito brasileiro, e aí algumas pessoas aqui do Piauí dizem, não, mas da Cruzeiro do Sul foi no passado também rito brasileiro, né? E daqui a pouco eu vou falar um pouco dessa história de por que essa loja Cruzeiro do Sul não é tida como a primaz, por exemplo, do rito brasileiro, então, nesse tocante. Então, assim, nesse período aí, entre 1940 e 1960, houve várias tentativas. E essas tentativas eram sempre buscando de consolidar o rito, e por algumas circunstâncias, né, naquela época não tinha essa comunicação que nós temos hoje, essa disponibilidade que nós temos hoje com os meios de comunicação, com documentos, rituais chegando até nós de maneira fácil. Então, naquele momento, houve mais uma tentativa. E aí, somente em 1968, no dia 25 de abril, quando foi fundada a loja Fraternidade e Civismo, foi que o rito brasileiro foi criado, o Supremo Conclave do Brasil. Então, o Supremo Conclave do Brasil, que administra o rito brasileiro, foi criado naquele momento. Então, por isso que a primeira loja que foi criada naquele momento foi que passou a ser a loja primaz do rito brasileiro, que é a situação atual do Supremo Conclave. Antes não existia o Supremo Conclave. Então, por isso que a loja que foi antes, ela não é tida como a pioneira do rito brasileiro, a primaz do rito brasileiro. Por quê? Porque naquele momento não existia o Supremo Conclave. Existia o próprio GOB buscando implantar o rito brasileiro, mas com as dificuldades que existiam na época por o nosso país ser um país continental. E aí, somente em 1968, no dia 25 de abril, foi que a loja Fraternidade e Civismo 1697 do GOB adotou o rito brasileiro e, naquele momento, passou a ser a primaz do rito brasileiro. E aí, no dia 25 de abril, nós comemoramos o Dia Nacional do Rito. Inclusive, aqui era para... Nós tínhamos programado, e está programado, assim que nós pudermos fazer novamente eventos presenciais, vamos ter uma grande festa aqui no Piauí, festa da maçonaria piauiense, né, do rito brasileiro, que nós iríamos comemorar o dia 25 de abril, uma data para nós do rito brasileiro, como a data da fundação do Supremo Conclave e essa implantação atual que nós temos do rito brasileiro, essa formatação atual que nós temos. O rito brasileiro, ele, como eu disse, tem muitas particularidades, mas para mim é um rito praticado universalmente, que foi isso que fez o rito brasileiro ser adotado. Nós utilizamos os landmarks da maçonaria universal, utilizamos as três grandes luzes, né? O livro sagrado, o compasso e o espaço, o compasso e o esquadro. E isso é que permite o rito brasileiro a ser implantado em qualquer lugar do mundo a partir de agora. Então, porque a partir do momento que o rito adota as três grandes luzes e adota os landmarks, então passa a ser possível adotar em qualquer lugar do mundo, que é a maçonaria universal. Por isso que hoje também tem o Supremo Conclave do rito brasileiro no Paraguai.
Inclusive, tivemos agora lives recente que nós estávamos do rito brasileiro aqui em Teresina e tínhamos irmãos do Paraguai participando com a gente, né? Que isso trouxe para nós esse momento de lá, reuniões que nós possamos estar dentro da legislação maçônica, fazendo reuniões de temas históricos, sociais, filantrópicos, com essa formatação que é permitida pela nossa lei. Isso também trouxe uma agregação de os irmãos interagindo de uma forma maior. Com certeza, nesse grupo aqui, hoje nós, nesse momento aqui, que estamos chegando a 30 irmãos aqui, nós temos irmãos de vários orientes, de vários, né, inclusive distantes fisicamente, que não seria possível, talvez, num momento como esse, fisicamente a gente está reunido. Então, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre essa questão do rito brasileiro. E aí, quando a gente traz essa questão, como eu disse, o rito brasileiro foi inspirado no rito de York americano. É claro, todos os ritos, na minha opinião, todos os ritos, ele surge a partir de algo que já existe, seja qualquer que seja a maçonaria primitiva, seja qualquer que seja os costumes antigos, sei lá, pré-históricos aí, vai surgindo a partir daí. E daí é que vai fazendo a migração, com cada um com suas particularidades, com um avanço mais de uma área, em outra. E aí o rito brasileiro trouxe muito isso também do rito York americano. E nós temos, inclusive no rito brasileiro, algo que é copiado da Igreja Católica Romana. Se você vê nós que exercemos cargos temporários de veneráveis mestres, nós não utilizamos colares, nós utilizamos estolas. Então, o venerável mestre do rito brasileiro usa uma estola, também copiando alguma coisa da igreja aí. O fato de nós termos a distinção da nossa gravata bordô, né? A mais bonita, né? Utilizada pela maçonaria. A gravata bordô, ela tem a questão, Jorge Alberto, de ter um casamento perfeito da tonalidade. Aí já não é essa questão mais, é a questão da tonalidade do preto para distinguir, e tem um casamento perfeito com o terno preto da gravata bordô. Mas a gravata bordô também, para nós, do rito brasileiro, é o nosso sangue que circula na nossa veia, que é bordô, realmente. Então, assim, a partir do momento que nós temos essa crença no Supremo Arquiteto do Universo, tudo que nós fazemos, a invocação vem primeiro. E aqui a live vai ficar gravada no YouTube, né? Inclusive de domínio público. Então, às vezes, tem hora que eu tenho que verificar o que é que eu vou podendo falar, de modo que... Porque eu me entusiasmo nessa hora que eu quero, inclusive, eu gosto da ritualística de explicar cada fase, cada etapa. Por que é que, em algum momento que nós evocamos primeiro para depois ampliar isso. Porque nesse momento que a gente evoca e vocês, irmãos, sabem, para me chegar depois, na Trindade, primeiro eu evoco que é o Supremo Arquiteto do Universo. É por isso que tem essa diferença, às vezes não diferente de alguns outros ritos. Por que é que primeiro é Porque primeiro vem o Supremo Arquiteto do Universo. Então, essa diferenciação do rito brasileiro, como eu disse, não torna melhor, não torna ele, digamos assim, de uma forma diferenciada. Apenas naquele momento, essas particularidades são bem específicas. Por quê? Porque foi assim que foi formatada, foi assim que foi buscado. Eu gosto, inclusive, de trabalhar com os aprendizes, explicando o porquê das 3 cores que a gente utiliza. Essas cores são as mesmas cores do GOB, o azul, o vermelho e o branco. E aí, como pode ser falado de domínio público, nós colocamos 3 velas no altar onde fica o livro sagrado. O livro sagrado, para nós aqui ocidentais, nós utilizamos, na grande maioria, a Bíblia. Mas pode ser ao lado da Bíblia o Alcorão, pode ser o Torá, qualquer livro sagrado, ele está lá. Porque nós trabalhamos
também a maçonaria, e eu estou falando agora aqui para que vá para as pessoas que vão assistir essa gravação, que não são maçons, nós respeitamos a religião de cada um e cada um tem sua fé em um ser superior, que nós chamamos de Supremo Arquiteto do Universo no rito brasileiro. Então, as 3 velas que nós acendemos, cada uma de uma cor, representa não só as 3 cores do rito do golpe, como poderia ser também as 3 cores da bandeira da França, e a igualdade, a fraternidade e a liberdade, mas também é porque as 3 primeiras lojas do golpe, que deram origem ao golpe, elas utilizavam no início, cada uma faixa no ombro, determinando uma cor para saber qual era a loja, se era Fraternidade de Niterói, Comércio e Arte, né? E aí cada um determinava. Então, essas 3 cores também que nós utilizamos das velas é porque ela representa as 3 lojas que constituíram o Grande Oriente do Brasil. E aí nós, do rito brasileiro, adotamos isso. Então, o rito brasileiro tem essas particularidades em cada país. Aqui no Brasil, nós utilizamos, na nossa sala, antes de nós entrar no templo, nós utilizamos as esfinges dos grandes heróis da pátria. Marechal Deodoro, Dom Pedro, nós utilizamos. E aí nós podemos colocar esfinges de grandes heróis da nação, como no Paraguai utiliza os grandes heróis de lá. Por isso que o rito brasileiro, ele trabalha nesse tocante, de saber que a maçonaria é universal, mas cada um de nós temos a nossa pátria e temos que dar valor à nossa pátria. O rito brasileiro trabalha com os 33 graus, como a maioria, vários ritos também trabalham, sendo os 3 primeiros graus trabalhados o simbolismo, aprendiz, companheiro e mestre, e os do 4 ao 33, os graus filosóficos. Só que nós chegamos no rito brasileiro, chegamos em algum momento que nós trabalhamos as questões da pátria, fazer com que o maçom se envolva mais com as questões da pátria. Nós temos o rito, aliás, o grau, cada grau, nós temos o grau da agricultura, da pecuária, do comércio, da economia, mas isso é voltado para o estudo da economia, da pecuária, da agricultura, para com a pátria, para que nós possamos perceber isso desde o início do tempo, mas hoje também. Qual é a relação de nós maçons com cada segmento comercial, no sentido de que nós possamos aprender mais, valorizar mais e trazer algo a mais aqui para dentro da nossa mente. Já que nós maçons temos como objetivo buscar a verdade, conhecer a formação, conhecer cada propósito para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, não melhor do que ninguém, melhor do que si mesmo. Porque também, como eu disse, para quem ainda não ingressou na ordem maçônica, de vez em quando nós utilizamos esse termo, que nós buscamos ser melhores do que, pessoas melhores, melhor do que eu era ontem. Eu hoje tenho que ser melhor do que eu era ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Esse é quando a gente fala que ser melhor nesse aspecto. E aí, para ser melhor, eu tenho que conhecer a mim, mas conhecer também a pátria, conhecer o que está acontecendo. E isso não é envolver na política partidária, é envolver politicamente. Então, o rito brasileiro tem isso, de trazer essa concepção inicial. O maçom a maçonaria é universal, mas o maçom tem uma pátria. Então, trabalha a partir desse momento. Então, foi isso que foi buscado lá desde o início de 1800, quando os irmãos lá em Pernambuco viam essa necessidade de ampliar mais e trazer algo para a nossa realidade. Como eu disse, a maçonaria universal, nós temos os preceitos da maçonaria universal, mas cada local tem as suas particularidades. Então, desde aquela época lá, o rito brasileiro buscou isso. Buscou como trazer isso, engajar o maçom dentro da sua pátria. E aí foi adotado a partir do rito de York americano, foi trazendo alguma coisa, foi verificando. E quando se constrói um rito, a partir desse momento, também não é só por acaso, não é pegar algo que já existe num lugar e bota em outro. Vai trazendo, não.
foi feito um estudo de está sendo a verificação de como funciona cada etapa, como funciona desde o início de uma sessão maçônica, como se vai dando cada momento até a finalização. Então, tudo isso tem. Também para vocês que não são maçons, quando a gente fala em ritualística, uma ritualística, mas é algo que acontece seguindo alguns preceitos. Eu que sou católico, quando eu frequento a igreja, a missa, ali é uma ritualística. Quem é evangélico, ali é uma ritualística. Quem vai só para um evento jurídico, tem uma ritualística do juiz, das pessoas. Ritualística é isso, é seguir seguir um ritual com um objetivo comum. Então, é isso quando a gente fala da ritualística. E o rito brasileiro foi feita essa ritualística própria, que difere de alguns outros ritos, mas que o preceito é o mesmo, o objetivo é o mesmo. Eu, trazendo mais um paralelo ainda, eu como psicoterapeuta, minha esposa também psicoterapeuta, só que nós temos a mesma formação, só que quando vai fazer algo, ela integra uns conhecimentos e eu integro outros, mas a espinha dorsal continua sendo a mesma. E a maçonaria é isso, tem uma espinha dorsal, que são os landmarks, e aí vai agregando algo, mas sempre continuando aquilo dali. E essa agregação de algo aqui traz princípios esotéricos, traz princípios de concentração, traz princípios de uma nova vivência, mas sempre prezado nisso. Então, foi isso que o rito brasileiro fez desde o início, é isso que o rito brasileiro trabalha. Nós temos hoje toda essa questão de estar ligada nos graus filosóficos com o que acontece na nossa nação. Tanto é que nós temos, o maçom ele tem que ser um servidor da pátria. O rito brasileiro sempre verifica isso. E hoje nós temos o Supremo Conclave, que administra do grau 4 ao 33, e aí nós temos os primeiros graus simbólicos administrados hoje pelo GOB. Esse decreto, que entre as duas instituições, permite que ali faça os rituais, faça a legislação, e cada um cumpre a sua parte, mas fazendo o todo, a formação do maçom. Então, é isso que acontece na maçonaria. E o rito brasileiro trabalha com essa questão que também, como eu disse, que copiou da Igreja Católica, que é uma atuação nacional e internacional. Urbi et orbi, né? Essa questão que significa justamente que é uma atuação nacional que também é internacional. Então, com certeza, quando o Lauro Sodré, lá em 1914, quando autorizou o rito brasileiro, teve uma comissão só para analisar isso. Quando foi em 1968, o Álvaro Palmeira, que é também no nosso rito, nós temos essa referência pelo Lauro Sodré, por ter assinado o decreto, e o Álvaro Palmeira por ter ativado em 1968 a situação atual do rito brasileiro, do Supremo Conclave. Então, são grão-mestres do GOB que nós citamos muito nas nossas obras, né, do rito brasileiro. Nós citamos muito eles por isso, pelo valor que eles representam para nós, no tocante que naquele momento eles estavam imbuídos de trazer isso. E aí, o rito brasileiro hoje, nós prezamos pela relação entre os demais ritos de uma maneira cordial. Se existe em algum momento alguma achar que o rito quer crescer mais do que o outro, que pelo menos aqui onde eu vejo não tem isso, e o rito brasileiro trabalha muito isso de estar fortalecendo a união entre os ritos, porque a maçonaria é acima dos ritos. O rito é apenas uma forma de que naquele momento cada maçom busca o
seu eu interior melhor. É só a forma de como é buscada naquele momento. Seja ela de uma forma em que vai fazer uma concentração de um jeito, se a concentração vai ser através de 12 badaladas, para que nessas 12 badaladas, em algum momento, faça com que soe a cada 2 segundos um sinal sonoro que vai ativar parte do cérebro da concentração. Então, é por isso que, em alguns, tem essa questão que, em algum momento, como na Igreja Católica, eu fui coroinha, por isso que eu falo muito. Lá eu bati o sino da igreja e não sabia naquela época por que batia o sino. E hoje eu passei a entender, a partir que eu fui, de ver o rito brasileiro, que a badalada sonora faz com que ative uma parte de concentração do ser humano. E quando o ser humano faz essa concentração, ele está levando a ter um contato com o seu eu, que é a sua essência. E essa essência, para nós maçons, nós acreditamos que é a centelha divina, que nós chamamos de supremo arquiteto do universo no rito brasileiro. Os outros ritos chamam de grande arquiteto do universo, mas que é uma centelha divina. Então, as 12 badaladas do rito brasileiro, em algum momento, é para ativar essa concentração. Alguma agilidade que existe dentro do rito brasileiro é para que nós possamos ter mais tempo para discutir os assuntos da sociedade. E aí os assuntos que nós discutimos da sociedade faz com que nós nos tornamos cidadãos ainda melhores. Por isso que eu falo, dentro da maçonaria, quando nós dizemos que nós buscamos ser pessoas ainda melhores, é pessoas ainda melhores do que nós mesmos. Se hoje eu consigo ser um pai ainda melhor do que eu era ontem, um esposo ainda melhor do que eu era ontem, um cidadão melhor do que eu era ontem, esse é o objetivo da maçonaria. Esse é o objetivo de todos os ritos. E aí, especificamente, quando eu falo do rito brasileiro, é isso, que em alguns momentos nós temos umas particularidades em relação aos outros ritos, que muda a forma de concentração, muda a forma de ver o mundo, mas que dá no mesmo. Nós temos os tripés das 3 grandes luzes. Quando nós abrimos o livro sagrado, nós lemos um salmo que muitos lêem esse salmo. Só que naquele momento que a gente lê o salmo, se foi ativado algo interior, aquele salmo passa a ter um valor diferente, passa a ter um valor ainda mais forte, mais significativo. Um salmo que todos nós podemos estar lendo todos os dias, que nós precisamos ser verdadeiros irmãos nessa terra. E a maçonaria é isso, fazer com que nós possamos ser cada vez mais irmãos. Eu sou muito apaixonado pelo rito brasileiro porque eu nasci no rito brasileiro. Fui elevado, exaltado, mestre instalado pela segunda vez, reconduzido. Cheguei a exercer o cargo de presidente do capítulo Poti, capítulo do grau 4 ao 18 no rito brasileiro. E foi onde eu tive um grande aprendizado, que foi antes de eu ser mestre instalado, eu já cheguei a ocupar o cargo. E ali a gente percebeu que cada grau, cada estudo que a gente faz no rito brasileiro faz com que a gente esteja cada vez mais percebendo não só a maçonaria universal, como nós devemos perceber, mas as particularidades da nação. Faz com que, ao mesmo tempo, eu me torne um ser ainda melhor, mas também um cidadão responsável para com a pátria. Então, o rito brasileiro tem muito isso. Atualmente estou no grau 31 do rito brasileiro. E esse estudo, esses graus do rito brasileiro, nós temos essas particularidades de estar cada vez mais agregando nós maçons, nós cidadãos, num único ser, que isso é possível. Desde quando o rito foi criado, essa preocupação ela ficou
ficou evidente, ficou mais forte. Quando eu estudo, quando eu leio sobre a história, que eu começo a imaginar como era naquele momento, que mentes poderiam estar naquele momento buscando. E aí, será que era porque precisava ter um rito no Brasil? Porque quando a gente fala, tem um rito escocês, tem um rito americano, tem um rito disso, era mais uma vaidade de nós brasileiros? Não, não era vaidade de nós brasileiros. Não era fazer algo mais. Era trazer algo da maçonaria universal, mas com a nossa realidade, as nossas particularidades. E hoje a gente vê que nós temos aí milhares de ritos, cada um com suas particularidades, não torna nenhum melhor nem do que o outro, apenas a diferença de como é conduzido o trabalho numa sessão maçônica, mas todos buscando o mesmo objetivo. E é bonito quando a gente está vendo um trabalho da loja da Higínio Cunha, da grande loja, da Sereníssima Grande Loja do Maranhão, fazendo isso, trazendo aqui para nós ritos diferentes, ritos praticados, ritos adotados, usando os landmarks da maçonaria universal, usando as 3 grandes luzes, cada um com suas particularidades, mostrando que é possível nós convivermos com uma pequena alteração. Essas alterações que existem no nosso dia a dia, na nossa vida, e pode ser uma diferenciação que começa só com uma cor da gravata, que isso é só simbólico, é só para nos diferenciar. Quando a gente de longe a gente já sabe qual é, a princípio, qual é o rito que o irmão pratica, se a gravata é azul marinho, né? Como está aí o Jorge Alberto usando, que sempre usa o azul marinho. Tá aqui a Bordeaux do rito brasileiro, tá a branca, a Dona Eramita. Isso é só uma particularidade. Essas particularidades que eu aprendo a cada dia mais com o nosso irmão também Ludimar, que acabou de chegar aí. Mais uma vez, agradecer ao Supremo Arquiteto do Universo por restabelecer a saúde dele e plenamente. Ludimar, como eu, nós somos um estudioso muito apaixonado pela ritualística. Quando se fala em ritualística, nós chegamos, às vezes, a ficar até 4 horas da manhã conversando. E a minha esposa diz, está conversando com o Ludimar, não é? Eu disse, Por quê? No sentido da gente estar ampliando esse conhecimento, né? Nós estamos agora estudando o trivium, o quadrivium, de uma maneira mais forte, trazendo também essas questões de como surgiu a maçonaria até chegar no nosso rito brasileiro. Então, isso é que faz nós estarmos cada vez mais buscando esse autoconhecimento através. Então, o rito brasileiro é isso. Não é algo do outro mundo, é do nosso mundo, é algo do cotidiano nosso, da maçonaria, é algo que, quando foi trazido, quando foi implantado, foi com esse objetivo: fazer com que a maçonaria universal, mas o maçom pudesse ter o seu grau de relacionamento com a pátria. E hoje nós estamos vendo aí o rito brasileiro implantado no Paraguai, funcionando perfeitamente, adequando os maçons daquele país às suas realidades da sua pátria, que é possível. Então, isso é que torna grandioso. Isso é o que faz com que eu me apaixone ainda mais pelo rito brasileiro, como sou apaixonado pelos demais ritos também, quando eu estou frequentando e vejo. E aí, como eu disse, eu gostaria que os irmãos aqui, cada vez mais, visse cada detalhe de cada rito, para que cada rito não se misturasse. Que quando um rito mistura um pouquinho com o outro, apesar de continuar com a sua essência maçônica, mas o brilho termina sendo afastado um pouquinho, porque é essa ritualística que faz a diferença. Essa ritualística é que faz totalmente. Então, isso que eu disse, se em algum momento, em alguma sessão ritualística, nós temos o acendimento de umas velas quando o livro da lei é aberto de uma forma, é porque tem essa questão de existir. Se nós temos 3 velas de 3 cores diferentes, é essa particularidade que faz com que o rito brasileiro adote essas 3 cores diferentes em homenagem às 3 lojas. Se nós temos, em algum momento, um sinal sonoro
para dar um aviso aos irmãos, aquele dali não é só por acaso. É fazer com que, naquele momento, a nossa mente tenha um contato. Se inicialmente nós fazemos só uma pancada, é porque ali tem que ter um contato com o Supremo Arquiteto do Universo, para depois vir as demais pancadas. Se em algum momento que eu gosto de, como venerável, eu gosto de também ser arquiteto da loja, né? Gosto de chegar mais cedo e arrumar a loja. Em algum momento, as 3 velas, quando eu vou colocar no castiçal, eu faço uma evocação ao Supremo Arquiteto do Universo. Eu gosto de estar, lógico, com minhas mãos puras, limpas, naquele momento, com o pensamento, lógico, buscando o pensamento ao Supremo Arquiteto do Universo. Que eu acredito que naquele momento há uma luz, há uma energia, uma frequência que faz com que só o fato de eu colocar as velas ali vai ter um significado diferente mais na frente. E isso é que faz nós sermos pessoas que buscamos cada dia mais entender o porquê. Não só o fato de chegar e fazer algo, mas entender o porquê que é feito. E o rito brasileiro, para quem não é ainda maçom, vai um dia que vai e um dia pretende ser, nós temos rituais. Rituais está escrito em papel, temos os livrinhos, né? Talvez, meus irmãos, o rito brasileiro seja um dos ritos que tem uma explicação mais detalhada de como funciona cada ritual, cada momento. O nosso ritual, ele é, inclusive, um volume um pouquinho maior, tem algumas páginas, mais páginas do que outros ritos. Porque no nosso, o rito brasileiro, ele explica os pormenores. Por exemplo, nesse momento que tem que ser feito isso, como é que faz? Quem faz? Por que faz? Em alguns momentos, a ação é meia página e tem uma página só explicando como é que funciona, para que a gente possa realmente saber o porquê nós estamos fazendo naquele momento. Então, o rito brasileiro tem, o ritual tem essa diferenciação em relação a outros rituais. O nosso tem algumas páginas maiores, algumas páginas mais para explicar cada detalhe, que em alguns outros ritos eu não vejo. E isso não estou dizendo nem que um está certo e nem está errado. Para mim, não existe nem certo e nem errado. Existe a maneira como nós fazemos e como deveremos fazer. Eu, como profissional da neurolinguística, inclusive, acredito que tem uma pressuposição nossa que não existe erros. Existe apenas resultados. Porque quando a gente acredita que há erro, errou, como se parou. Pronto, errou e pronto. E na PNL, para nós é o seguinte, existem resultados. Ou resultado desejado, ou resultado indesejado. Se é indesejado, é porque eu posso fazer de uma outra forma para me chegar a outro resultado. Então, na ritualística, a gente verifica isso. Quando o resultado não foi o desejado, no sentido de a gente atingir o ápice, nós temos que mudar a forma como nós fazemos, que vamos atingir um outro resultado. Então, não existe nem certo nem errado. Existe uma maneira que cada rito funciona, cada rito faz, e tem uma maneira de ser. É isso que eu passo, inclusive. Negreiro Júnior acabou de chegar aqui, né? Estava aqui do meu lado. É mestre maçom da loja, né? Que eu tive a honra, a satisfação de consagrá-lo como nos 3 graus, consagrar como aprendiz, como companheiro, como mestre, eu como venerável, né? Que é uma honra que eu tenho, que sinto muito feliz por isso, por ele ser o meu filho aqui em casa e lá ser meu irmão, né? Então, eu faço com que ele também aprenda essa questão do rito brasileiro, trazendo essa questão do rito brasileiro muito forte para ele, para que ele possa absorver ainda mais no sentido de que foi aqui que você nasceu, então primeiro se aprimore aqui para depois conhecer mais os outros ritos, para conhecer mais e aí sim se tornar realmente na busca da essência enquanto mestre maçom. Meu irmão Eliezer, eu gosto de falar e às vezes como venerável eu tenho que dizer, o orador tem que dizer que ele já tem que também falar depois de mim, né?
E aí eu quero saber aí, meu irmão Elias, sobre tempo, porque aí a gente sabe que quando se trata realmente de uma forma ritualística, tem um momento, o tempo mais ou menos que nós devemos utilizar, em algum momento também tirar, se for o caso, conversar mais com os irmãos. E aí eu gostaria que você, como venerável mestre, pudesse me orientar como é que está aí o tempo, alguma coisa aí. Beleza. Não, meu irmão, tá tranquilo. Nós iniciamos às 19h10, né? São 19h50. Tivemos aí 40 minutos de palestra, né? E aí, se o irmão quiser expor mais alguma coisa, tranquilo. Se não, a gente abre agora para os blocos de intervenção. Mas eu gostaria de saudar nosso irmão Ludimar, né? Irmão Ludimar ainda se recuperando aí, né? Mas não está dispensado ainda não, viu? Vai ainda ministrar uma outra palestra para a gente quando estiver apto, com a saúde 100% recuperada, tá bom? A gente fez esse convite para o irmão Marcelo Negreiros, e ele prontamente atendeu, né? O GOB Piauí é parceiro da nossa loja, né? Nós temos, por exemplo, nós temos 6 irmãos que praticam os graus superiores do rito moderno no GOB Piauí. Eu sou um. Então, nós temos uma relação muito forte, né? Irmão Zé Dias, que é o ex-grão-mestre do GOB, é membro honorário da nossa loja, né? Filho de Timon. Então, para dizer que tudo é maçonaria, né? O que muda é uma ordem administrativa, mas tudo é maçonaria, todos somos maçons. Então, isso se torna mais bonito, se torna mais belo, mais atrativo, mais elegante, torna melhor a nossa convivência maçônica. Então, a gente abre agora para os blocos. Os irmãos que queiram fazer intervenção podem se manifestar. Quem tiver no notebook, no celular, eu não sei como é que aparece aí, mas no notebook ou no computador tem a palavra reactions. Reactions. Você pode clicar nele, vai aparecer uma mãozinha. Você aperta na mãozinha se o irmão quiser fazer a intervenção. Ou então, coloca aí no chat, né? Peça a palavra e tal. Tá bom, meus irmãos? Então, nós ficamos por aqui com a palestra do irmão Marcelo, e a gente abre agora para os blocos, né? O irmão Geniomar, nosso irmão que foi palestrante aqui do Oriente São Luís, foi palestrante aqui na palestra sobre o ritual de amulação, já se inscreveu aqui. Mais algum irmão? Só colocar aí no chat ou então falar mesmo. Eu quero peça a palavra e tal. A gente queria ouvir também o irmão Ludimar aí, poderia acrescentar mais algum detalhe, se tiver em condições, né? Irmão Tyson Almeida. Beleza. Então, meus irmãos, vamos começar pelo irmão Geniomar. Irmão Geniomar, você está com a palavra. Opa, boa noite, meus irmãos. Parabéns aí ao meu irmão Negreiros. Parabéns a todos. Eu peço desculpa aí, meu irmão Elias. Cheguei um pouco atrasado na palestra. Tranquilo, mestre. E, portanto, meu irmão, se a minha pergunta já tiver sido respondida no começo, pode desconsiderar, porque eu vou assistir essa palestra novamente quando ela for disponibilizada no YouTube. Mas, então, eu sou praticante do rito brasileiro, eu sou também do Supremo Conclave, estou no grau 19, pretendo continuar pelo rito brasileiro. E não estou mais em nenhuma loja simbólica, estava na loja Urbano Pinheiro. Então, quer dizer, eu tenho uma certa experiência no rito. Mas a minha pergunta é o seguinte: eu já vi também os motivos pelos quais nossa gravata é bordô, né? Que seria uma questão mais estética também. Mas eu confesso que me incomoda um pouco, né? Porque obviamente que eu preferiria que ela fosse de uma das cores da nossa bandeira nacional, né? Especialmente aí o verde ou o mesmo o azul, embora o azul seja também
do rito moderno. Mas, meu irmão, a minha pergunta é especificamente sobre a cor bordô de nossa gravata, né? Eu gostaria que o meu irmão discorresse sobre isso e se já houve algum debate na perspectiva da mudança dessa cor para uma cor mais condizente com as cores do Brasil, digamos assim, né? Com as cores que estão na nossa bandeira nacional. Muito obrigado e parabéns pela palestra. Valeu, meu irmão. Aí, irmão Negreiros, nosso ritual é assim: a cada bloco de 3 intervenções, você retoma a palavra e responde os 3, tá certo? Então, na sequência, irmão Tyson, Tyson Almeida, você está com a palavra e você pode dizer o seu oriente, a loja, a potência, tá bom, meu irmão? Boa noite, meus irmãos. Sou o Tyson, sou do Oriente de Castelo do Piauí. A minha intervenção aqui é mais para mandar um abraço para todos os irmãos, né? Agradecer ao Venerável Negreiros, que é quase meu segundo venerável, né? Eu frequento muito a Irã Habib. E era isso, a intervenção era mais nesse sentido de agradecer assim, a oportunidade de conhecer ainda mais o rito, eu que sou aprendiz, né? Então, é uma satisfação imensa participar de uma reunião por um irmão tão sapiente nesse tema, né? Muito obrigado. Valeu, meu irmão. A gente que agradece a participação. Nosso irmão João Vitor também fez aqui no chat. Eu gostaria que o irmão fizesse aqui para os demais. Pode liberar aí o seu microfone. Diga o seu oriente, a potência, a loja, tá bom, meu irmão? O rito. Obrigado, meu irmão. Meu nome é João, sou do Oriente de Mato Grosso, grande Oriente do estado de Mato Grosso, filial do MAB. Sou obreiro da respeitável loja Cândido Mariano Rondon, número 60. Sou mestre maçom. Meu irmão, você que é um estudioso, eu estou iniciando agora estudos que dizem que ele foi há mais de 100 anos. E algumas que eu pesquisei, eu achei que a base do nosso rito seria o emulation. Procede essa pesquisa que eu encontrei, já que muito antigo que foi usado como base para o nosso rito, no BOP onde ele foi criado. Beleza. Então, agora a gente passa para o irmão Negreiros, e aí você responde aí ao irmão Giniomar e ao irmão João Vitor. Irmão João Vitor, falhou um pouco a sua pergunta, mas eu acredito que deu para compreender, né? Caiu aqui. Pronto, pois repita aí, eu acho que é melhor. Então, desculpa, a internet tá ruim aqui, tá oscilando muito. A minha pergunta é a seguinte: em estudos que eu vi, dizem que a base do nosso rito, eu sou praticante do rito brasileiro também, a base do nosso rito veio do ritual de emulation, que ele foi um pegado já que o Grande Oriente fez, não tinha sido feito um estudo para publicação do nosso ritual e a base foi em cima do emulation. Eu queria saber se isso procede, porque eu também estou fazendo uma pesquisa sobre isso. E assim, é difícil a gente encontrar material do nosso rito. Essa é a minha dúvida. Pronto, irmão Negreiros, você está com a palavra. Meus irmãos, sim, Tyson, um abraço para o Tyson, para os irmãos de Castelo. O Tyson realmente tem frequentado muitas sessões na nossa loja, porque ele reside em Teresina e a loja dele é no interior. A questão da gravata, da cor da gravata, né? Em alguns momentos a gente escuta perguntar por que não usa o azul, o amarelo, sei lá, alguma coisa, o azul, né? O verde, alguma coisa com relação ao rito brasileiro, né? Ou as cores da bandeira do Brasil. Realmente, sim. Como o irmão falou, até onde a gente estuda, a gente verifica, a questão da cor bordô
essa cor Bordeaux, além da questão estética, ela tem muito relacionada com a nobreza, a cor da nobreza. E quando eu disse que, em alguns momentos, que nós temos algo que nós adotamos da nobreza, e a nobreza também, a Igreja Católica também adotou, você verifica. Então, por isso que a nossa estola, nós utilizamos estola ao invés de colar, né? Porque vem dessa questão, dessa nobreza. Então, em alguns momentos, nós vamos verificar muito no rito brasileiro alguns itens, alguma coisa que relaciona a isso, essa nobreza. E a cor violeta é isso. Além da estética, a violeta, que terminou sendo Bordeaux, né? A questão é só de um ajustezinho. A cor é relacionada com a questão da nobreza. Então, a questão das cores do rito brasileiro, as cores de quem usa os mantos, né? Então, tanto é que quem está no Supremo Conclave do Rito do Brasil usa mantos. Então, essa questão dos mantos, tudo a associação da cor violeta é a cor da nobreza. A questão do rito, é lógico, quando é criado um rito, vai ter alguma semelhança, alguma cópia de outro. Puxa de um lado, puxa do outro, alguma coisa vem do adoniramita, que já predominava, já tem algumas coisas. E aí, quando a gente encontra... E aí, até hoje, quando você verifica o rito de York americano, o pessoal fala que é de emulação, né? Algumas coisas tem essas questões de emulação. Então, em alguns aspectos, em algum momento, no site do Supremo Conclave, tem essa questão, né, do rito de York americano, que foi copiado alguma coisa. Pode ser, em algum momento, cita um outro rito, porque naquele momento, talvez até também quem está estudando, se você for olhar... algum dicionário, né, Risada da Caminho, por exemplo, se você for usar qualquer que seja uma outra especificação, ele teve um foco em um determinado momento da ritualística e aquele foco remeteu mais a tal rito. E aí diz que foi copiado mais daqui dali ou foi copiado menos do outro. Então, assim, o que tenho observado é que essa questão do rito de York americano, do rito de emulação, foi copiado algumas coisas, até do próprio rito adoniramita, em algum momento a gente verifica isso, e aí pode ter que um autor, ele puxe mais porque ele consegue ver uma semelhança. É como em determinada área de atuação profissional, a gente diz, não, eu sou mais de Carl Jung, né? Eu sou mais de Freud, quer dizer, o psicoterapeuta vai dizer uma linha, embora não seja 100% aquilo dali, né? Mas só por causa de uma apenas adequação. É isso que eu vejo. Inclusive, o nosso irmão Ludimar também pode estar complementando alguma coisa nesse sentido também, daqui a pouco, na vez da palavra dele, viu? Beleza. Então, a gente passa agora a palavra para o nosso venerável mestre da loja, Cristo Redentor, número 33, Oriente de Coelho Neto, Maranhão, irmão Mário Sereno. Você está com a palavra, meu irmão. Obrigado, meu irmão, pela apresentação já. Eu queria só agradecer o seu convite, né, para a nossa loja e queria parabenizar aqui o nosso irmão Negreiros pela brilhante palestra aí. Foi mais um aprendizado para mim sobre o rito brasileiro que eu não conhecia e me surgiu uma curiosidade, meu irmão. Quando você diz que tem algumas coisas que é copiado da Igreja Católica. A minha curiosidade é o seguinte, vocês, além de alguns paramentos que vocês usam da Igreja Católica, também usa algum material que é usado, tipo cálice, alguma coisa? Foi uma curiosidade minha. O cálice, alguma coisa, meu irmão? Antes de passar para o irmão Negreiros, aí... Pronto, meu irmão? Pronto, meu irmão. Muito Beleza. Obrigado, viu? E boa noite a todos, então, meus irmãos. E boa saúde noite, meu para o irmão. nosso Muito irmão obrigado Ludimar. pela participação. Irmão Etevaldo, você está com a palavra. Meus amados irmãos, meu cordial boa noite. Para quem não me conhece, sou Etevaldo Rego, venerável mestre da loja Matias Olímpio, Oriente de Barras, aqui no Piauí. A princípio, eu gostaria de parabenizar a brilhante palestra apresentada pelo nosso irmão Negreiros. Ele está de parabéns. Uma palestra muito enriquecedora.
Eu não conhecia esses tópicos do rito brasileiro. É muito esclarecedor. A gente sai desta noite com muito aprendizado e mais fortalecido. E dizer também que a gente se sai mais próximo um do outro. Essa ferramenta que nós temos hoje, os senhores estão aproveitando muito bem nesse momento, seria de grande importância se todos os orientes começassem a trabalhar esse sistema. Porque é de grande importância o meu vídeo de vocês, antigo e aceito. Nós estamos trabalhando hoje o rito brasileiro, que eu não conhecia. Então, eu quero só parabenizá-los. Estou muito feliz e honrado em estar com os senhores. Um tríplice e fraternal abraço a todos. Obrigado. Valeu, meu irmão. Irmão Manuel, agora. Você está com a palavra. Seu áudio, meu irmão. Clique aí para ver. Não estamos lhe ouvindo. Veja aí se você consegue conectar. A gente faz assim, enquanto o irmão Manuel, para a gente não ficar com esse furo, enquanto o irmão Manuel consegue reconectar aí o áudio, a gente passa para o irmão Negreiros para esclarecer aí a dúvida do irmão Mariton. Não é? Você está com a palavra, meu irmão. Obrigado. Antes, um abraço ao irmão Etevaldo, né, do Oriente de Barras. Tivemos, né, há 2 dias atrás, conversando por telefone, né, meu irmão, conversamos bastante. É um irmão que a gente sempre tem oportunidade de falando por telefone. O cálice, irmão Márito, talvez se nós formos olhar para uma taça sagrada, um santo grau, o cálice talvez tenha uma semelhança, né, a questão do cálice ou do santo grau ou de uma taça sagrada, talvez em alguns momentos a gente termina utilizando, talvez com um outro objetivo, mas termina tendo isso também. Então, quando eu digo assim que foi copiado essa questão da nobreza, da estola, de algum vestimenta, alguma coisa que acontece, é no sentido não de integrar a religião católica dentro do rito brasileiro, mas o próprio catolicismo ele surgiu de outros. Se a gente for atrás também, que não é o caso agora, desde o judaísmo, outros, né, que já existia antes, quer dizer, isso daí já vem antes de Cristo, né, antes do Messias, então tem muitas coisas que já vem e vem sendo incorporado por diversas instituições em determinados momentos de ritualística, né? Então, assim, o que nós, quando nós falamos da Igreja Católica, talvez por uma referência, talvez eu tenha falado por eu ser católico, né? Mas em algum momento isso, e também porque a própria Igreja também copiou muito essa questão da nobreza de umas outras instituições, em alguns momentos também essa questão ritualística, né? Tem alguns momentos que tem uma ritualística própria, a própria escolha do Papa é uma ritualística própria, né? Por isso, eu gosto até de utilizar para quem não é maçom, que às vezes diz, por que eu não posso assistir uma reunião de vocês? Eu disse, da mesma forma que eu não posso assistir a escolha do Papa, porque eu não sou cardeal, né? Do mesmo jeito que eu não posso participar de uma reunião do Conselho de Medicina, que eu não sou médico. E assim vai. Então, assim, cada grupo, cada instituição tem aquele momento da ritualística própria que só eles entram, né? Eu não entro no CRM, eu não entro no OAB, como não entro lá no Vaticano no dia da escolha do Papa. Como também quem não é iniciado na maçonaria não pode entrar naquele momento. Mas não quer dizer que tem nada de diferente. É apenas uma ritualística de quem segue aquela ritualística, quem já passou por um momento de iniciação. Quer dizer, ou iniciação na ordem, que é a carteira da OAB, ou no CRM, quando faz o juramento para receber o CRM, ou o cardeal, quando foi ordenado, quando foi passado toda aquela questão até chegar a ser cardeal. E nós, maçons, nós passamos por um processo de iniciação, que esse processo é próprio nosso, e a partir desse momento, ele me credencia, a momento que eu esteja regular, de participar das sessões maçônicas. Então, tem muitas coisas aí que eu disse da igreja, foi isso. O vestimento, talvez,
alguns momentos, algumas coisas que utiliza, se a gente for analisar bem, eu que já fui, como eu disse, fui coroinha, sacristão da Igreja Católica, alguma comparação a gente faz, que é natural. Então, olha, e agora o Negreiro Júnior foi ontem na missa, antes de ontem, né, que retornaram as missas, com toda a questão, inclusive foi hoje de novo, né, chegou agora da missa. E ele disse, ele chegou e disse, papai, olha, aquilo dali o que é feito lá é feito igual que a gente faz, só que vamos dizer que tem outro objetivo, mas do jeito que fizer lá, do jeito que quem estava ajudando o padre fez, parece quando eu estou como diácono ajudando o venerável também, né? Então, termina alguma coisa com ele disse. Assim como também o diácono fez lá ajudando o padre, é do mesmo jeito que eu faço ele ajudando, né? E eu estou ajudando você como pai, estou ajudando você quando eu estou como diácono na sessão, né? Então a gente termina verificando essas questões que termina essa cópia. E é claro, nós temos uma neuroassociação na mente, nós temos uma neuroassociação. Nós sempre associamos algo com uma experiência que nós já vivemos ou que nós acreditamos que sabemos. Tudo na vida é assim. Nós buscamos ter uma neuroassociação. É por isso que quando você passa em algum lugar, você tem uma sensação que já passou por ali, porque teve uma neuroassociação. Quando você sente o cheiro de uma comida, você remete à comida da vovó. Por quê? É uma neuroassociação. Quando você sente o cheiro de um perfume, você remete a algo. É uma neuroassociação. E automaticamente, quando eu vejo algo, eu faço uma neuroassociação com o que eu já vi. Então, é mais fácil, no meu caso, associar com a Igreja Católica por eu ser católico. Mas cada um também vai associar, talvez, com uma outra questão. E então, quando eu falo sempre na Igreja Católica, é claro, vai existir em outras religiões, eu faço essa neuroassociação porque eu conheço de lá. Então, eu associo automaticamente alguma questão. Então, eu vejo muitas questões neuroassociativas do que nós fazemos com a Igreja, no sentido de que também lá também nós buscamos ter um contato com o eu interior, que é a centelha divina. E aí, eu busco, através da fé, eu busco através do autoconhecimento. Eu busco através de buscar o meu eu. Então, essas neuroassociações nesse aspecto. Mas temos muitas coisas que nós vamos ver sempre, viu, irmão Mariton? Beleza. Irmão Manuel, conseguiu reconectar de novo aí? Vamos ver se... Boa noite. Fale aí. Agora tá beleza. Okay. Você está com a palavra. Moisés. Agradeço novamente o convite. Agradecer ao irmão Negreiros, ótima palestra. E eu vou pegar aqui um gancho do irmão Mariton. Ele citou cálice, citou vestimenta. Existe alguma leitura de que talvez a Igreja Católica, quando da criação do rito, ela teve alguma participação, de alguma forma, que nós sabemos que temos vários padres que participam da maçonaria. E com tudo que nós já vimos, que o irmão Negreiros falou, que o irmão Ludimar falou, eu queria saber se quando da criação do rito, teve ou não algum envolvimento de padres para a criação do rito, ou não. Grato, meus irmãos. Ótima palestra. É o rito que eu desconhecia. Sou do Oriente de São Paulo, LESP, da loja Antônio Rabelo. E o meu rito é São João. Boa noite a todos. Grato, irmão Eliésio. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Sempre presente. Irmão Negreiro, você está com a palavra. Mais algum irmão gostaria de fazer uso da palavra? Porque a gente poderia dar agora, conceder a palavra para o irmão Negreiros responder e já finalizar, né, suas considerações. Nosso irmão Cledson, parceiro também das nossas lives, né, da loja Liceu, venerável mestre da loja Liceu, no Oriente Lins, São Paulo também. Você está com a palavra, meu irmão. Obrigado, meu venerável mestre Eliésio. Muito bom estar aqui de novo com vocês. É um prazer muito grande, principalmente nessas lives que estão nos trazendo a essência de ritos que nós temos pouquíssimo contato. É muito, muito proveitoso participar dessas lives. Parabéns mais uma vez ao mestre Gino da Cunha. Obrigado, meu irmão.
Irmão Negreiros, parabéns pela palestra. Deixou um saborzinho de quero mais, viu? Nós queremos saber um pouco mais sobre o rito brasileiro, pode ter certeza, muito interessante. Mas, irmão, você falou uma coisa lá no meio da sua palestra que me chamou bastante atenção. O que vamos nós fazer em loja, né? Procurar sermos melhores. E aí, o irmão Negreiro falou o seguinte, cada um procurar ser melhor. Não é fazer o outro melhor, não. Não interessa se o outro vai ser melhor ou não. Primeiro você tem que ser melhor. E para isso, o irmão trouxe um detalhezinho do rito brasileiro que eu achei muito interessante. Quer dizer que se discute política dentro das lojas do rito brasileiro? Para mim, isso seria maravilhoso, porque eu acho que todos os ritos têm que discutir política e não partidarismo. É isso mesmo, irmão Negreiros? Vocês discutem política dentro de loja? Irmão Negreiros, você está com a palavra. Inclusive, é assim, a pergunta é bem abrangente, não é? Nos graus filosóficos, nos nossos graus filosóficos, cada grau tem o nome do rito, né? Tem um nome, grau 4, grau tal, grau 5, grau 6. E aí, quando nós vamos aperfeiçoando isso, chegamos lá pelos graus 20, 21, 22, 23, que nós somos mestres, e isso está público, né? Está no domínio público, mestre da economia, mestre da pecuária, mestre da agricultura, mestre do civismo. Nesse momento, é o momento que nós discutirmos as situações, as dificuldades da nação, política, no sentido de que, como você disse, não discutir partidarismo, mas discutir enquanto nós cidadãos. Nós somos seres políticos, nós somos seres que devemos ter a participação. Então, os graus têm bem específicos sobre isso. Em alguns momentos, hoje o nosso irmão Ludimar preside o Kadosh aqui em Teresina, que é do grau 19 ao 30. E é justamente onde pega esses graus. E aí, quando eu estou na sessão com o Ludimar, que ele está presidindo, e às vezes eu estou ocupando algum cargo de auxiliar, tem alguns momentos que nós temos essa questão de aprofundamento político do cidadão para que nós possamos ser, aí volto pegando, ser melhores do que nós somos de conhecimento. Que quando nós trazemos como é que a economia do país, como é que a pecuária, como é que a agricultura, como é que o civismo, então nós estamos buscando ter esse aprimoramento político também. Em alguns momentos nós temos isso também, no rito brasileiro, bem claro, nós temos essa questão desse aprofundamento, e como já é do graus 21, 22, 23, já estamos nesse tocante aí, como eu disse, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos melhores do que nós éramos lá no início. Então, se nós somos melhores do que nós somos no início, nós começamos a ter também a cobrança de saber como lidar com esses assuntos nesse momento. Porque se eu estou trabalhando o meu eu, se eu não tiver nesse nível de ter, então eu não estou merecendo estar no grau, naquele grau específico, se eu não tiver isso. Então, entre a gente tem essa cobrança de verificar, olha, o assunto hoje é isso, mas nós vamos ter que saber como fazer isso, como buscar isso. E aí, quando nós estamos nesse nível, e aí o Ludimar que nos preside nesse momento, ele tem que ter a sapiência de saber a condução de modo a evitar alguma coisa, né? É lógico, a gente pode ser nesse momento puxar um pouco por o A, por o B, alguma coisa, mas depois a ponderação no sentido de verificar qual é o nosso objetivo naquele momento. Então, assim, temos isso sim, viu, meu irmão Cledson? E é claro, se eu disser que em algum momento precisa da condução de alguém que esteja comandando com um nível talvez diferenciado naquele momento, é necessário. Trazendo para a programação neurolinguística, quando eu sou um profissional, um Master Practitioner em PNL, nós temos que saber estar associado
e desassociado especificamente daquele assunto ali. No sentido da gente associar para buscar o conhecimento, mas desassociar das paixões. Não é fácil, não. Eu, como psicoterapeuta, sei que não é fácil, mas é um exercício. E se eu não fizer esse exercício, eu não me torno melhor do que eu era no dia anterior. Então, temos essa questão. Eu acredito que é muito salutar, né? Para todos nós, nesse momento, estar passando por algo assim, para analisar, para verificar situações e aí ter o crescimento. Meu irmão Manuel, assim, não, o Limar pode até verificar, eu não conheço, assim, especificamente no grupo da criação, o andamento, de ter alguém, um padre, alguém da igreja, literalmente, né, dentro do grupo, alguma coisa, mas talvez a própria convivência, assim, que nós somos um país que nós somos catequizados, da forma de religião, não espiritualidade, mas de religião, com a grande sendo forte a Igreja Católica, né? Então, e depois o cristianismo como um todo. Hoje nós somos um país que tem a predominância do cristianismo, não tem como negar isso, né? Os próprios estudos mostram isso. Então, assim, pode ser que o Álvaro Palmeira tenha tido uma aproximação, talvez, dele mesmo, também com a igreja muito forte nesse momento, né? De verificar alguma coisa assim nesse aspecto. Mas eu, particularmente, eu não vi uma relação, meu irmão Manuel, de um padre, de alguém, especificamente da igreja, no grupo que formatou, que fez essa sintetização do rito brasileiro. Beleza. Mais algum irmão gostaria de fazer uso da palavra? Beleza. Então a gente agradece a presença de todos os irmãos. Agradecemos em especial o irmão Negreiros por ter aceito o convite. Muito obrigado, meu irmão. Mais uma vez, nós tivemos uma exposição clara, consistente sobre o rito brasileiro. Eu já participei de algumas sessões, né, na loja Alberto Mansur. É uma loja que foi criada literalmente quando ela iniciou por Demolês, por Sênios Demolês, né? E até hoje tem vários Demolês lá, até pelo patrono, não é? Não sei se ainda é o venerável o irmão Daniel, irmão Daniel é Senhor Demolei, venerável da loja Alberto Mansur, Rito Brasileiro, em Teresina. Então, a gente tem essa certa relação, né? Temos aqui um irmão da nossa loja, o irmão Leonardo Benevides, está aqui presente na sala, também faz parte dos graus superiores no Rito Brasileiro, né? Então, assim, irmão Sérgio da Costa, nosso irmão que está aqui da nossa loja, também está presente, também participa bastante da loja lá de Palmeirais, Piauí, que também é Rito Brasileiro. Ele sempre me fala, rapaz, o Rito Brasileiro é bacana, tem isso, aquilo, que é interessante, tem umas peculiaridades bem interessantes que não tem nenhum outro rito. Então, a gente fica cada vez mais vislumbrante quando nós percebemos a diversidade de como se fazer maçonaria, de como se executar maçonaria, de como ter maçonaria na nossa vida. Então, e é essa diversidade porque maçonaria não é uma coisa pronta de um único jeito. Na essência é igual, na essência tudo é maçonaria, mas você vai numa reunião do Rito Brasileiro, você tem peculiaridades que ativa, né, a sua forma de ver a filosofia maçônica. Então, isso é muito interessante, muito bacana, né? E isso num país de múltiplas diversidades como o nosso, a maçonaria também não poderia ser diferente. Então, eu vejo com muito orgulho de que no nosso país nós temos tantos ritos, né, sendo praticados. Isso é bacana, isso é muito legal. Então, meus irmãos,
A gente agradece a presença de todos. Na próxima quinta-feira, nós vamos ter o tema não está formulado, mas a essência da palestra será a culminância de todos os ritos. Ou será a palestra sobre o rito Mala. Eu estou aguardando a confirmação de uma loja do Rio Grande do Sul, né, da Comab. Eles ficaram de confirmar até amanhã. Se eles confirmarem, vamos ter a palestra sobre o Mala na próxima quinta-feira, tá certo? Se não, o irmão Jorge e mais algum irmão entram com essa culminância, associando como é que a maçonaria hoje vive, convive com essa diversidade de ritos, com essa diversidade de se fazer maçonaria. E quais os desafios que a gente tem pela frente, né? Então, isso é um tema pertinente, um tema que merece nossa atenção, nossa escuta, sobretudo. Então, meus irmãos, fiquem com Deus, um abraço forte, um tríplice fraterno abraço, e até a próxima quinta, se Deus quiser. Segunda-feira, nós temos aí a palestra do irmão Cledson, não é, irmão Cledson? Vou disponibilizar o link para todos na linha de transmissão. Obrigado. Qual o tema, meu irmão? Eu esqueci agora. O futuro da maçonaria passa pela melhoria do tempo de estudos. Olha, tema super pertinente. Super Bom pertinente. Tema. Bom tema mesmo. Muito, 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 muito. Então, se o irmão Clécio me permitir, a gente disponibiliza aí na linha de transmissão para todos os irmãos o link, tá certo? Na segunda-feira. A gente está sempre presente quando a gente pode. Eu preciso de amigos lá, porque como eu vou apanhar muito, eu preciso assim de você, do Jorge Alberto, entendeu? Valeu, meus irmãos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Que o grande arquiteto, que o supremo arquiteto do universo, né, nos ilumine, nos conduza, nos proteja contra esse mal terrível aí que está acometendo tanta gente, né? E boa noite, bom descanso, meus irmãos. Obrigado, meu querido. Boa noite a todos. Saúde aí, irmão Ludimar. Um abraço aí a todos.